Há um momento na vida em que a alma simplesmente cansa. Cansa de se justificar, de se moldar para caber nas expectativas dos outros, de tentar ser aceito por quem nunca teve a intenção de te entender. Você começa a perceber que, quanto mais se esforça para provar o seu valor, mais as pessoas se acostumam a te desvalorizar. E é aí que algo dentro de você muda. O silêncio, que antes era um peso, começa a se tornar um escudo. A distância, que antes doía, começa a curar. E o que antes te fazia sentir pequeno, passa a ser o combustível para o seu crescimento. O estoicismo ensina que não é o que acontece com você que define quem você é, mas sim a forma como você reage. E quando você decide reagir com serenidade, sabedoria e firmeza, tudo ao redor muda. Quantas vezes você foi rejeitado e achou que o problema era você? Quantas vezes se humilhou tentando reconquistar a atenção de alguém que já havia decidido te desprezar? O estoico entende que o valor verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele é percebido em silêncio. A pessoa que hoje te ignora pode até não admitir, mas o dia virá em que ela vai lembrar de você e vai sentir o peso do arrependimento. Porque quem aprendeu a se controlar, quem aprendeu a dominar as próprias emoções, se torna inatingível. E é sobre isso que falaremos hoje. As 5 atitudes estoicas que fazem quem te rejeitou se arrepender profundamente. Atitudes que não envolvem vingança, manipulação ou orgulho, mas sim poder interior. O poder de quem não precisa provar mais nada, porque já entendeu quem é. Hoje você vai descobrir que o verdadeiro poder não está em reagir impulsivamente, nem em tentar provar nada a ninguém. O verdadeiro poder está em agir com consciência, mesmo quando o coração pede pressa. Os antigos estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, sabiam que o ser humano é constantemente testado pelas rejeições, pelas perdas e pelas ofensas. Mas também sabiam que cada uma dessas feridas é uma oportunidade de moldar o caráter, de fortalecer a alma e de aprender o valor daquilo que realmente importa. E é por isso que, quando alguém te rejeita, o caminho não é se lamentar, é evoluir. Porque a rejeição não é o fim, é apenas o início de um novo tipo de força. Uma força silenciosa, discreta, mas impossível de ignorar. E quando você começa a agir com essa nova postura, quando deixa de ser refém das emoções e passa a ser dono delas, quem te desprezou começa a perceber o que perdeu. Essas 5 atitudes estoicas que você vai aprender agora não são fórmulas mágicas, mas princípios práticos que transformam o seu comportamento e, por consequência, a forma como o mundo reage a você. São atitudes de quem entendeu que o verdadeiro valor não está em ser querido por todos, mas em ser respeitado por si mesmo. Então respire fundo, se concentre e permita que cada palavra a seguir te lembre do poder que sempre esteve dentro de você, apenas adormecido. Primeira atitude: o silêncio digno. Quando alguém te rejeita, a primeira reação é querer respostas. Você sente o desejo de se explicar, de mostrar que é diferente, de provar o quanto vale a pena estar ao seu lado. Mas toda vez que você faz isso, você entrega o seu poder. A verdade é que quem te rejeitou já tomou uma decisão. E quanto mais você tenta se justificar, mais reforça a imagem de que depende da aprovação do outro. É por isso que o estoico escolhe o caminho mais difícil, o silêncio digno. Porque o silêncio não é passividade, é autocontrole. É a voz do discernimento dizendo: não gaste energia com o que não está sob o seu controle. Marco Aurélio dizia: o que nos fere não é o que acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E quando você aprende a silenciar o ego ferido, descobre algo poderoso. Você não precisa ser ouvido para ser percebido. O silêncio incomoda. Ele cria um vazio, um espaço onde antes havia discussão, cobrança e ruído emocional. E nesse espaço, a outra pessoa começa a pensar, começa a perceber o valor da sua presença, justamente porque agora ela sente a sua ausência. O estoico entende que o respeito nasce da serenidade, não da insistência. E por isso, ao invés de correr atrás, ele dá um passo para trás. Ele observa, entende, aceita
e segue. Não porque desistiu, mas porque decidiu não implorar por aquilo que deveria ser natural. Quando você se cala com dignidade, você mostra maturidade. Quando não responde à provocação, você mostra força. Quando não pede explicações, você mostra equilíbrio. E o mais curioso é que, nesse exato momento em que você parece distante, o outro começa a te enxergar com novos olhos. Porque o silêncio é magnético. Ele desperta curiosidade. Ele cria dúvida. E a mente de quem te rejeitou começa a se perguntar: por que ele não reagiu? Por que não veio atrás? Será que seguiu em frente? E é aí que o jogo muda. Porque o silêncio, quando nasce da paz interior, se torna o som mais poderoso do arrependimento do outro. O silêncio digno é o início da sua reconstrução. É o momento em que você deixa de ser um prisioneiro das emoções e começa a ser o senhor delas. É nesse silêncio que o estoico renasce, mais leve, mais sábio e principalmente mais livre. Segunda atitude, a indiferença elegante. Depois do silêncio, vem algo ainda mais transformador, a indiferença elegante. É fácil se calar por um tempo, mas permanecer em paz quando a mente grita por respostas exige força verdadeira. A indiferença elegante é o ponto em que o estoico deixa de buscar explicações e começa a buscar equilíbrio. Quando alguém te rejeita, é natural sentir o impulso de reagir, de provar que está bem, de tentar mostrar ao outro o que ele perdeu. Mas essa tentativa, por mais disfarçada que seja, ainda é uma forma de dependência emocional. O estoico não precisa provar nada. Ele sabe que a melhor resposta é a serenidade. Epicteto dizia: as coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você aprende a dominar essa opinião, quando decide não permitir que a rejeição defina o seu estado emocional, o outro perde o poder. A indiferença elegante é isso. Não é frieza, é libertação. É a capacidade de olhar para alguém que te desprezou e pensar, com calma e compaixão: eu não preciso mais da tua validação para me sentir inteiro. É continuar sendo gentil, sem se rebaixar. É seguir sendo bom sem se deixar ferir. É permanecer de pé, mesmo quando esperavam te ver ajoelhado. E o mais curioso é que essa indiferença mexe profundamente com o outro, porque ela mostra maturidade, mostra autocontrole, mostra que você aprendeu a se bastar. A indiferença elegante confunde o ego de quem te rejeitou, pois esse ego se alimenta da tua reação. Quando você não reage, quando segue em paz, o jogo emocional acaba e o arrependimento começa. Aos poucos, quem te desprezou passa a te observar. Começa a perceber que você não está mais tentando provar nada e que, mesmo assim, está crescendo, florescendo, vivendo com propósito. E essa energia silenciosa, essa calma que você emana, começa a despertar algo no outro: o reconhecimento tardio. A indiferença elegante é o que separa os frágeis dos fortes. É o que mostra que você entendeu o maior ensinamento do estoicismo. Você não controla o que acontece, mas controla completamente a maneira como escolhe reagir. Quem domina essa arte não busca vingança, alcança paz. E quando a paz se torna a tua resposta, o mundo inteiro começa a te olhar de forma diferente. Porque nada é mais poderoso do que alguém que aprendeu a seguir em frente, com um sorriso leve e uma alma em silêncio. Terceira atitude: cuidar de si como prioridade. Depois do silêncio e da indiferença elegante, surge a atitude que sustenta todas as outras: cuidar de si mesmo como prioridade absoluta. O estoico sabe que mente e corpo são templos sagrados, que cada pensamento, cada hábito e cada ação moldam não apenas o presente, mas todo o futuro. Quando alguém te desvaloriza, é natural sentir raiva, tristeza ou frustração. Mas o sábio não permite que essas emoções ditem suas ações. Ele volta-se para dentro, para aquilo que realmente pode controlar, a si mesmo. Investir em si não é egoísmo, é preservação. É cuidar do corpo, da mente e da alma para que nada externo tenha poder sobre o seu equilíbrio. Ele lê, estuda,
Trabalha, se exercita, medita e alimenta-se melhor. Não para impressionar, mas para honrar a própria vida. Cada gesto se torna intencional. Cada passo é dado com propósito. Cada escolha, mesmo silenciosa, reflete quem você é de verdade. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E o estoico não desperdiça energia tentando agradar quem não valoriza sua presença. Ele redireciona tempo, esforço e atenção para crescer, evoluir e se fortalecer. Cuidar de si também é proteger sua energia. É perceber que sua paz interior vale mais do que qualquer reconhecimento ou aprovação externa. Quando você começa a florescer em silêncio, quem antes te ignorava percebe a diferença. Percebe que sua força não depende de aplausos, elogios ou validação. Que você é completo mesmo sem ser visto. Essa atitude transforma o desprezo em aprendizado, a rejeição em combustível, a ausência de reconhecimento em motivação. E o mais impressionante, quanto mais você investe em si mesmo, mais o mundo ao redor se ajusta. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, e você finalmente entende que o respeito verdadeiro nasce de dentro. O autocuidado se torna a armadura invisível do estoico. Ele protege a mente, purifica as emoções e torna impossível que a energia negativa alheia o desestabilize. Cada pequeno gesto, uma leitura, um exercício, uma escolha consciente, é uma declaração silenciosa. Eu não dependo de ninguém para ser completo. Eu sou o suficiente. É assim que o estoico transforma a rejeição em força, dor em aprendizado e desprezo em crescimento pessoal. Quando você se fortalece dessa maneira, quem tentou te diminuir não encontra mais acesso ao que antes manipulava. Suas emoções, sua atenção, sua energia. E isso por si só é uma vitória silenciosa, invisível, mas absolutamente poderosa. Quarta atitude: agir com propósito. Depois de aprender a silenciar, manter indiferença e cuidar de si, surge a atitude que transforma toda essa força interior em ação concreta. Agir com propósito. O estoico sabe que cada gesto, cada palavra e cada decisão deve ser consciente. Que a verdadeira força não está na reação impulsiva ou nas respostas rápidas, mas na ação deliberada, pensada e alinhada aos valores pessoais. Quando alguém te rejeitou, o impulso natural é querer mostrar algo, provar que você superou, que está melhor, que seguiu em frente. Mas agir com propósito vai muito além disso. Não se trata de impressionar, se vingar ou criar comparações. Trata-se de construir, de evoluir, de agir de forma que cada passo gere impacto, mesmo sem que ninguém perceba imediatamente. Marco Aurélio dizia: a vida de cada um é o que a sua intenção torna dela. Agir com propósito é, portanto, focar no que você controla. É dedicar energia ao crescimento pessoal, à disciplina diária, ao conhecimento e à integridade, mesmo que o mundo à sua volta permaneça caótico ou indiferente. Cada hábito cultivado, cada estudo realizado, cada momento de autocuidado é uma semente invisível que floresce no tempo certo. Quem antes te subestimava começa a notar mudanças sutis, a firmeza no olhar, a serenidade nas palavras, a segurança silenciosa nas atitudes. E o mais importante, essa evolução não depende de ninguém além de você mesmo. Agir com propósito é também deixar o passado para trás. Não se trata de vingança, competição ou ostentação. Trata-se de crescimento real e duradouro. Cada ação se torna uma declaração silenciosa de quem você é. Alguém que não se deixa manipular, que não depende da aprovação alheia, que vive de acordo com os próprios valores. É nessa postura que o estoico transforma a própria vida. Não com gritos, não com explicações, não com confrontos, mas com coerência, disciplina, resultados e presença silenciosa. E quem antes te desprezou, ao perceber essa evolução constante, sente o impacto. Não por orgulho ou arrogância, mas porque você se tornou impossível de ser ignorado. Não por esforço para ser visto, mas por ser fiel a si mesmo. Agir com propósito é, portanto, a ponte entre força interior
e transformação externa. É o momento em que você deixa de reagir ao mundo e começa a moldá-lo ao seu redor, silenciosamente, com consistência e integridade. Quinta atitude: perdoar, mas não voltar. Por fim, chegamos à atitude mais poderosa e sutil de todas: perdoar, mas não voltar. O estoico entende que perdoar não é permitir que alguém continue te ferindo. Perdoar é libertar-se do peso da raiva, do ressentimento e da amargura que te aprisionam. Quando alguém te rejeitou ou te desvalorizou, é natural desejar uma revanche, uma explicação ou mesmo a retomada do que foi perdido. Mas a verdadeira sabedoria está em deixar o passado onde ele pertence, atrás de você. Perdoar é um ato de consciência. Decidir que o rancor não controlará sua mente nem sua vida. É declarar para si mesmo: eu não permitirei que minhas emoções dependam das ações de quem não soube valorizar meu valor. E é aí que vem o segundo ponto crucial: não voltar. O estoico não reabre portas que foram fechadas pela própria sabedoria. Ele pode conversar, pode esclarecer, mas jamais se rebaixa ou se submete a quem já demonstrou desprezo. Porque o respeito próprio não é negociável. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual ao ofensor. E é exatamente isso que acontece quando você perdoa, mas segue em frente. Não há ironia, não há rancor, não há manipulação, apenas distância serena e consciência tranquila. Quem te subestimou ou ignorou, sente o impacto silencioso da sua postura. Sente que perdeu algo precioso, mas já é tarde demais para recuperar. E nesse silêncio, nessa paz nasce a vitória do estoico, não sobre o outro, mas sobre si mesmo. Perdoar, mas não voltar, é transformar a dor em sabedoria, a rejeição em força e a ausência de reconhecimento em crescimento pessoal. Cada passo dado para frente, cada respiração consciente, cada escolha de viver em paz é um lembrete de que você não depende de ninguém para ser completo. Essa atitude final fecha o ciclo das 5 atitudes estoicas. Chill. O silêncio digno, a indiferença elegante. Cuidar de si como prioridade. 4. Agir com propósito. Perdoar, mas não voltar. Quando você pratica essas atitudes, não há necessidade de provar nada. Não há espaço para arrependimento próprio. O respeito volta naturalmente, o poder interior floresce e o mundo se ajusta à pessoa que você se tornou. Uma presença silenciosa, íntegra e inabalável. Agora respire fundo. Sinta o silêncio depois de tudo o que foi dito. Porque esse silêncio é o som da transformação. O silêncio de quem não precisa mais provar nada. De quem entendeu que a verdadeira vitória não está em convencer ninguém, mas em viver de acordo com o que acredita. As 5 atitudes estoicas que você ouviu até aqui não são simples comportamentos, são pilares de uma nova forma de existir. Quando você aprende a silenciar, você deixa de alimentar o caos. Quando pratica a indiferença elegante, você retoma o controle. Quando cuida de si, você se reconstrói por dentro. Quando age com propósito, você molda o destino. E quando perdoa sem voltar, você se liberta. Essas atitudes, juntas, criam uma força serena, quase invisível, mas que o mundo inteiro sente. É a força de quem não precisa falar para ser notado. É o poder de quem não busca chamar atenção, mas inevitavelmente se torna referência. Quem um dia te rejeitou, te ignorou ou te subestimou, vai perceber. Talvez não diga nada. Talvez olhe de longe, tentando entender como alguém que eles descartaram conseguiu florescer tanto. É você. Vai sorrir. Não com arrogância, mas com gratidão, porque hoje você entende que a rejeição foi apenas o empurrão que te colocou no caminho certo. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece, acontece como deveria. E é exatamente isso. Cada perda, cada dor, cada silêncio foi parte de um plano maior, o plano da sua evolução. O estoicismo te ensina que a paz não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Que o verdadeiro poder
está em manter a calma quando tudo tenta te desestabilizar. Que o verdadeiro respeito nasce quando você aprende a se respeitar primeiro. A partir de hoje, não reaja por impulso. Não busque ser compreendido. Busque ser verdadeiro. Caminhe com serenidade. Trabalhe em silêncio. Permaneça firme, mesmo quando duvidarem de você. Porque o tempo revela o que o orgulho tenta esconder. Que quem é verdadeiro sempre vence, cedo ou tarde. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, nós transformamos dor em sabedoria, rejeição em força e silêncio em poder. Lembre-se sempre, a sua serenidade é a sua maior forma de vingança. O seu equilíbrio é o seu escudo, e o seu crescimento silencioso é o som da sua vitória.